Olá, senhores. Viemos aqui com mais uma questãozinha de magnetismo, né? E essa questãozinha puxada com relação à parte geométrica, né? A questão de cálculos, ela não é, pode não ser tão complicada, mas ela vai ser complicada com relação à questão de desenhos. Então, olha só, ele deu alguns valores aí para nós, forneceu o tamanho de uma espira e ele dá um plano cartesiano, na verdade, em terceira dimensão, né? Nós temos aí o eixo x, o eixo y e o eixo z. E dessa forma a gente consegue trabalhar com a terceira dimensão. Percebo que a espira retangular que ele forneceu de 10 centímetros, aliás, quadrangular, né, de 10 centímetros por 10 centímetros, ela tem a sua área de seção transversal apoiada na parede que é formada pelos eixos Z e Y aí da nossa figura. E o eixo X é o eixo que corta a seção transversal da área dessa espira, vindo de trás da espira para frente da espira, certo? Bom, no item A, ele quer que a gente identifique qual a força magnética, módulo, direção e sentido, né? Então ele quer que a gente calcule também em cada lado dessa espira, certo? Então olha só, eu quero que você agora junto comigo aqui tente enxergar a nossa figura olhando aqui, ó, deste eixo Y aqui para nós, ó, como se a gente tivesse posicionado na frente do biquinho do eixo Y aqui, ó, olhando para ele, certo? Então nós vamos estar visualizando a parede para nós, ela vai ser o eixo Z e o eixo X que está voltado para a esquerda. Então eu fiz a figura agora tentando representar isso como se a gente estivesse aqui olhando, ó. Sacaram ou não? Então olha lá, estamos aqui olhando para o plano Y, então a gente vê o plano Y saindo aqui para nós, certo? Então eu coloquei na figura aqui, ó, o eixo Y saindo da tela para nós. O eixo Z apontando para cima e o eixo X, no forma que nós estamos olhando, olhando para a esquerda. Perceba que esse ponto A representa o fio vermelho, que é a corrente aqui, ó, no ponto A, entrando lá na parede XZ. E o ponto D representa para nós, aqui o fio azul que eu representei para vocês, a corrente saindo desse plano XZ para nós, certo? Aqui a distância entre os dois lados da espira é esse 10 centímetros que ele forneceu aí para a gente ter mais uma referência e conseguir compreender essa figura. Então agora a primeira coisa que nós vamos fazer nesse item A é identificar para onde são as forças nesses fios. Então olha que bacana, para isso a gente vai se usar da regra da mão esquerda. Olha que bacana. Nós sabemos que o campo magnético ele é na direção do eixo Z e apontando para o sentido do eixo Z, certo? Esse é o vetor campo magnético para nós. Portanto, aqui, ó, lembra do faça bom vestibular, né? Nós vamos ter aqui o campo magnético, ó, apontando para cima. Vou pegar o fio de baixo aqui, ó. A corrente está saindo para você, ó. Tá vendo o meu dedo indicador, o dedo médio apontando para você aqui, ó? É a corrente elétrica saindo para você. Então a gente percebe que essa força magnética está puxando o nosso fio azul aqui a favor do eixo X. Para você que olha para a tela, ele está puxando o fio para a esquerda. Então percebo que esse fio azul aqui, ó, ele é puxado perpendicularmente ao fio na direção do eixo X para a esquerda. O ângulo formado entre ele e o fio azul é o ângulo de 90 graus aqui para nós. Fechou? Obviamente que agora a gente pode usar a lei de causa e efeito, que pode servir muito aqui em magnetismo, né? Então olha lá em cima, a única coisa que está mudando é o sentido da corrente, que inverteu em relação ao fio azul. Inverte o sentido, inverte o resultado. Se a corrente agora entrando, então a força não seria para a esquerda, a força seria para onde? Para a direita, você já poderia pensar dessa forma. Mas eu trouxe de novo a regra da mão esquerda para nós aqui agora, ó, com o campo magnético para cima, e olha o dedo médio lá, ó, entrando no fio, né? Então, pela regra da mão esquerda, você percebe que a força magnética puxa o nosso fio para a direita, para você que olha para a tela, né? No caso aqui, tomando a figura como referência, essa força magnética age para o lado contrário ao eixo X. Então aqui no fio vermelho, ó, a força magnética está na direção do eixo X, apontando para o lado contrário, para o lado negativo do eixo X para nós, porém também formando um ângulo de 90 graus. Tá, peão, em relação aos outros dois fios, que eu vou desenhar de preto aqui para vocês, ó, acho que é esse fio que você está preocupado, que está na vertical, né? Perceba que esse fio na vertical na figura, ele está na mesma direção do campo magnético.
Isso significa que o ângulo θ formado entre esses fios, a corrente elétrica nesses fios, né, e o campo magnético, ele vale 0 graus para nós, ou pode valer também, dependendo do sentido da corrente, 180 graus. E quando a gente usa aqui, deixa eu tirar as mãos esquerdas daqui agora, né? Quando a gente usa esses ângulos para calcular o seno de θ, qualquer um dos dois vai dar 0. Ué, Pel, mas por que você está falando isso? Porque para se calcular o ângulo aqui para nós, a força magnética, nós vamos usar força magnética Lb sem θ para nós, certo? Essa força magnética, no caso dos fios que nós calculamos agora, a força magnética em verde, o campo magnético ele garante para nós que vale 5 teslas, a corrente elétrica vale 10 amperes, o comprimento do fio, a gente viu que é 10 centímetros, mas tem que entrar em metros, né? Seria 0,1 metros. E o seno de θ, para esses fios em preto, o seno de θ é 0. Significa que a força magnética em cada um dos fios, por estarem na direção do campo, vale 0 para nós. Porém, nos outros dois, percebo que a força estando na horizontal ela é perpendicular ao campo magnético e o seno de 90 vale 1. Portanto, a gente descobre que as forças magnéticas que atuam em cada um dos fios aqui vai ser 10 vezes 0,1, que é 1 vezes 5. A gente chega que a força magnética aqui vale 5 newtons em cada um dos fios aqui para nós. Fechou no item A? E senhores, no item B dessa figura, dessa questão, perdão, a força resultante para nós, ó, a força resultante para nós que atua na espira, nós vamos ter 5 newtons para a direita e 5 newtons para a esquerda. A gente vai ter uma força menos a outra. A gente pode falar que a força resultante que atua nela vale 0. Então, uma das perguntas é, qual o valor da força resultante, né? Qual a força resultante na espira? Isso é 0. Aí ele pergunta, a espira irá se mover ou permanecerá em repouso? Ela vai se mover. Ela vai se mover, porque ela cria o que nós chamamos aqui de um binário, certo? Ela passa a ter um momento em relação ao eixo central dela. Então, se a gente passar um eixo central, que eu vou passar na cor amarela aqui para nós agora, ó, bem no eixo Y aqui, essa espira tende a girar em relação a esse eixo, realizando aqui um giro, né? Onde ela vai estar girando, deixa eu mudar a cor, onde ela vai estar girando no sentido horário aqui para nós. Então perceba que ela cria o que nós chamamos de torque ou momento de força, que é a força aplicada vezes a distância em relação a esse ponto de giro, que seria o eixo Y para nós aqui, fechou? Então ela vai ter uma resultante igual a 0, porém ela se move, pois ela gira em torno do eixo Y em função do momento do torque que é aplicado sobre ela. Fechou, meus caros? Espero ter ajudado. Grande abraço a todos e até mais.